pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigos. Que saudades! Tudo bem com vocês? Estão aí curtindo a quarentena em casa? Não tem ninguém indo pra praia não, né? Muito bem, então é nóis, brother! Galera, hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre os nossos queridos e adoráveis e temidos verbos, ok? Então, hoje nós vamos iniciar a primeira aula aí sobre os verbos, beleza? A tia preparou um mapa mental, tá? Pra gente poder visualizar aí alguns conceitos dos verbos e compreender com mais facilidade aí os nossos verbos, beleza? Então vamos iniciar aí. Nós sabemos que os verbos, né, eles são palavras aí que indicam, ok? Que indicam ações, estados, fenômenos, tá? E são aquelas que estão situadas aí no tempo, ok? Então nós temos aí o nosso mapa mental, tá? Que nós temos aí, ó, primeiro verbos aqui, ok? Que é o que? É a palavra responsável em expressar ações, estados e fenômenos da natureza, ok? Por exemplo, imagine aí um menino. Palavra menino, que é um substantivo, certo? Quando eu falo o menino brinca, ok? O que é que vocês veem na cabeça de vocês? Um menino aí, né, brincando. Eu tenho o o aí na frase, o menino brinca. O o aí, que é um artigo. Menino, que é um substantivo. Brinca, que é um verbo, ok? Esse brinca aí exerce uma ação, ok? Que condiz aí que o menino está brincando, ok? Então nós temos aí um verbo, beleza? Os verbos, eles são classificados aí inicialmente de dois tipos de verbos, tá? Duas características, duas classificações. Nós temos aí os verbos regulares, tá? E os verbos irregulares, beleza? O que são os verbos aí regulares, ok? Os verbos regulares são aqueles aí que o seu radical ele não se altera no momento que a gente vai fazer a conjugação desses verbos, tá? Tia, mas como a gente faz a conjugação? Vocês lembram dos pronomes pessoais? Lembram, né? Eu, tu, ele, eles, lembram? Beleza. Então, nós vamos fazer a conjugação com os pronomes pessoais. Eu, tu ou ela, certo? Nós, vós, eles e elas. Então, a gente vai pegar esses pronomes pessoais aí e vai fazer a conjugação dos verbos aí enquanto número, ok? Então, nós vamos fazer essa conjugação. Dentro dos verbos aí regulares, ok? Por exemplo, quando eu falo que é aquele que tem o seu radical. Nas nossas aulas lá de substantivo, vocês lembram quando eu falava, esse aqui é o radical? Radical o quê? É aquele que não vai mudar, é a origem da palavra, lembram? Então, radical aí é aquela partezinha da palavra que não muda, é a parte original, é a raiz da palavra, ok? Por exemplo, nós temos a palavra cantar aí. Qual é a raiz de cantar? Cant, né? Então, essa raiz aí, ele não vai mudar, ok? Nos verbos regulares, ok? Por isso que os verbos regulares são aqueles que a sua raiz não se altera na conjugação.
Então, quando a gente for fazer a conjugação do verbo regular, esse can't não vai mudar, tá? Por quê? Porque é a raiz, ok? Raiz é aquela fixa, não muda, origem, beleza? E nós também temos os verbos aí irregulares, tá? O que são esses verbos irregulares? É aqueles em que o seu radical ele se altera na conjugação verbal. Então, o radical aí, ele vai mudar. Ele não vai ser o mesmo de origem. Por exemplo, nós temos haver. Qual é a raiz de haver? Have, ok? Então, essa é a raiz. Nos irregulares, essa raiz, ela vai mudar quando a gente, de acordo com que a gente for fazendo a sua conjugação. Por exemplo, nós temos aí, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles, beleza? Esses são os nossos pronomes pessoais, são os pronomes que a gente faz a conjugação do verbo. Vamos conjugar o verbo haver. Eu, ei. Tá vendo que mudou a raiz? Não é have, foi para ei. Então, por isso que ele é um verbo irregular, porque ele muda aí a raiz dos verbos, a raiz dos verbos, beleza? Muito bem. Nós temos também os tempos verbais. Os verbos, eles são divididos aí em passado, presente e futuro, ok? O que é o passado? É o que aconteceu antes, tá? É algo que aconteceu antes. Então, nós falamos passado ou pretérito, que é a mesma coisa, ok? Nós temos aí também o presente e o futuro. O presente é o agora, tá? Então, passado, antes, presente, agora, ok? E o futuro, né, é o depois, é o que ainda vai acontecer, tá? Então, nós temos aí os tempos verbais. Então, nós temos o presente, o pretérito e o futuro, ok? Dentro desses tempos verbais, nós temos os modos, tá? Nós temos aí o modo indicativo, que expressa o quê? Uma certeza de acontecimento, tá? Por exemplo, se eu tenho uma frase no passado, joguei bola, é algo que aconteceu antes. Jogo futebol, eu estou jogando nesse momento. Jogarei futebol, eu estou colocando aí algo no futuro, tá? Muito bem? Tranquilo? Beleza. Então, nós temos aí o modo. Então, os modos, nós temos o indicativo, tá? Que expressa uma certeza de acontecimento. Então, no modo indicativo, está sempre indicando um acontecimento real, um fato, uma certeza. Por exemplo, hoje cuidarei do jardim. Então, é uma certeza, é um fato que eu vou cuidar do jardim hoje. Ok? Nós temos também o modo subjuntivo, que expressa o quê? Uma hipótese de acontecimento. O que acontece? Está sempre indicando aí uma dúvida, uma incerteza. Por exemplo, se eu cuidasse mais, ok? É uma hipótese, é uma dúvida, é uma incerteza, tá? E se eu cuidasse mais, tá? Então, o subjuntivo, ele indica uma dúvida, beleza? Nós temos também o modo imperativo. O que ele faz? Ele expressa uma ordem, um desejo, um apelo, tá? Por exemplo, cuide. Cuide bastante, tá? Então, é uma ordem, um desejo aí que esse verbo, cuide, né, está expressando. Dentro do modo imperativo, nós temos, né, uma ordem no afirmativo e uma ordem negativa, tá? Que a gente vai vendo aí ao longo das nossas aulas também. Quando nós falamos em conjunção, nós estamos falando das terminações, a parte que contém as indicações de pessoa, tempo e etc, tá? Vamos só voltar um pouquinho. Quando nós falamos em números, os números dos verbos, nós estamos falando em que mesmo?
singular e plural, que são o quê? Os pronomes. Do singular, eu, tu, ele ou ela, e do plural, nós, vós, eles ou elas. Então, nós estamos falando dos números, tá? Quando nós falamos aí das pessoas, então nós estamos falando primeira pessoa, aí nós temos do singular eu, do plural nós. Segunda pessoa, nós estamos falando do tu no singular, do vós no plural. Na terceira pessoa, nós estamos falando do ele e ela no singular, estamos falando do eles e elas no plural, tá? Nós também temos os tempos, tá? Como eu havia falado, nós temos o presente, que é quando o verbo está se referindo a um acontecimento imediato, a algo que está ocorrendo aqui no momento em que está se pronunciando a frase, beleza? Quando eu falo... O vento aqui está muito forte. Quando eu falo em pretérito ou passado, que é a mesma coisa, é quando na frase o verbo indica uma ação já acontecida, já passada, tá? É um acontecimento já ocorrido, beleza? Quando eu falo em futuro, é quando na frase o verbo indica uma ação ainda vai acontecer, tá? Então eu falo de futuro, beleza? Dentro do modo indicativo, nós temos o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. E no futuro, nós temos o futuro do presente, o do passado e o do pretérito. Ou pretérito é a mesma coisa, tá? Muito bem, então a gente vai ver isso aí bem explicadinho. Então vamos lá para as conjunções. Quando a gente for fazer a conjugação, nós temos que estar cientes que no modo indicativo aí, nós temos a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, por exemplo, cantar, estudar, passear, tá? São todos terminados com AR, então eles fazem parte da primeira conjugação, tá? Quando eu falo de segunda conjugação, eu falo dos verbos terminados em ER. Por exemplo, correr, comer, esquecer, tá? Quando eu falo da terceira conjugação, eu falo de verbos terminados em ir. Subir, partir, sorrir, tá? Então, são todos terminados aí em terceira conjugação. Para facilitar, eu fiz aqui uma tabelinha das terminações quanto à conjugação no indicativo, tá? Então, por exemplo, nós temos aí no presente, no pretérito, tá? Nós temos o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro e o presente. Isso aqui eu vou dar uma pausinha em cada um deles para vocês poderem copiar no caderno, tá? Então, aí, no presente, então, os verbos terminados em ar, o seu final vai ser o quê? O, as, a, amos, as e an. Como eu vou fazer isso? Lembram da raiz? A raiz, ela vai permanecer. O que você vai fazer? Você vai pegar a raiz, por exemplo, de cantar, cank, cant, e vai acrescentar aí na conjugação, na primeira conjugação, por exemplo, do presente, o O. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Então, nos verbos regulares, é aqui que a gente percebe a diferença. Nos verbos regulares, você tem aí a raiz que não muda, tá? Então, a raiz vai permanecer, você só vai pegar o quê? A terminação. E aí tá pronta a sua conjugação, tá? Por exemplo, eu tenho cantar aí no pretérito perfeito. Vai ficar como? Eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram, tá? Por isso que eu falei pra vocês, escrevam isso no caderno, porque quando a gente for fazer a conjugação, você só vai lá, esse aqui é o indicativo, então vou lá, qual é a terminação no pretérito perfeito? Então, ele terminou em
ei aí, por exemplo, tá? Então eu vou colocar cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes e cantaram, tá? Então você vai pegar só a raiz e colocar nessas terminações que eu dei pra vocês, beleza? Então, muito bem. Eu vou estar passando uma atividade para a gente poder fixar mais aí os verbos, primeiramente os verbos regulares. Depois a gente vai passar para os verbos irregulares. Então aqui nós temos o presente, o pretérito perfeito, aqui nós temos o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, tá? Copie isso no caderno, beleza? Aqui nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, são todas as terminações, ok? Então, façam aí a cópia no caderno, bem bonitinho, tá? Para depois vocês poderem usar aí nos nossos exercícios. E na próxima aula, tá? A gente vai ver aí mais um pouquinho sobre os verbos irregulares, que é o que dá mais trabalhinho, porque os verbos regulares são tranquilos, beleza? Então, muito bem. Então, até a nossa próxima aula sobre verbos. Falou!